Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Que você possa ser abençoado. Que o Espírito Santo ele te capacite, ele revele ao seu coração essa verdade. Que ele ajude que você tenha um entendimento para que você possa crer, acima de tudo, naquilo que Deus fala contigo. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar da fé que nós devemos ter no Senhor e como essa fé nos ajuda a superar os nossos obstáculos, as nossas adversidades, que todos nós de alguma forma enfrentamos na nossa vida. Se você quiser pegar a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 16. Nós vamos ver então uma história onde um homem foi tocado pela fé verdadeira. E essa fé, ela também está disponível para nós. Amém? Você abriu aí em Atos capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Palavra do apóstolo Pedro. E aqui ele estava falando de um acontecimento que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, de algo maravilhoso, de um milagre. Ele estava falando sobre fé. E a fé que ele diz aqui, nós vamos ver que é a única que devemos perseguir, a fé no Senhor Jesus. Interessante que ele diz aqui, pela fé no seu nome, pela fé no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós. Então é a fé no nome do Senhor. Aquilo que ele faz é por ele, para que ele seja glorificado, exaltado na nossa vida. Tudo por ele e para ele. Amém? Então que nós possamos, em nome de Jesus, sempre fazer para que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. E aqui Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava falando de um milagre que havia acontecido na porta do templo. Porque esse discurso que ele fala só aconteceu porque a palavra de Deus diz que quando ele e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, eles encontraram um varão, um homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo. E ele era colocado ali à porta do templo para pedir esmola. Só isso. Então ele era colocado diante daquele templo, onde as pessoas iam fazer orações a Deus. E aquele homem ele ficava na porta do templo, simplesmente pedindo esmola. Eles não tinham condições de trabalhar. Ele era coxo. Ele havia nascido assim. Então a palavra de Deus diz que naquele dia, aquele homem que por muito tempo passou naquela porta, talvez despercebido, simplesmente as pessoas colocavam sobre ele as esmolas, mas talvez não houvesse ninguém que parasse e olhasse da mesma forma que Pedro e João olhou naquele dia. Porque Pedro e João, eles estavam ali cheios do Espírito Santo. Estavam na presença de Deus. Então, certamente, quando eu e você somos tomados pelo Senhor, nós vamos fazer coisas que nós não fazíamos. Nós vamos começar a olhar as coisas diferente de como fazíamos antes. Porque o Senhor, ele transforma a nossa vida.
Senhor ele transforma o nosso coração, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. Então aquele homem, naquele dia, ele teve algo que ele nunca tinha experimentado, por conta da presença de Pedro e João, que ali estavam representando, né, a presença de Deus. A palavra de Deus diz assim que ele estava na porta e, vindo Pedro e João, que ia entrando no templo, ele pediu uma esmola. Ele fez aquilo que ele fazia com todos. Oh, me dá alguma coisa. O que você tem para me dar? Então, ele tratou Pedro e João como ele tratava todos. Só que a palavra de Deus diz que Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficavam cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então aquele homem recebeu um milagre naquele dia. Talvez ele tenha acordado e tenha sido colocado à porta, achando que seria como os outros. Mas Deus ele tinha algo maravilhoso para ele. Então, quando Pedro e João se aproximaram, né, e olharam aquele homem de forma diferente, aquele homem que talvez passou ali por anos desapercebidos, Pedro e João ofereceram a ele algo que ele nunca tinha recebido. Não era esmola. Porque Pedro diz: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então Pedro ali foi tomado pelo poder do Senhor de uma forma tão grande que ele conseguiu ver naquele homem a necessidade do que ele precisava e não do que ele desejava ali, que era somente as esmolas. Mas ele precisava de algo maior. Ele precisava de algo que transformasse a vida dele. E o Senhor, quando Ele olha para a nossa vida, Ele sabe exatamente do que eu e você nós precisamos. Infelizmente, às vezes nós somos como aquele coxo. Só pedimos esmolas. Me dá um pouquinho de alguma coisa aí que serve. Qual que é a nossa expectativa quando nós vamos diante do Senhor? Qual que é a sua expectativa de quando você vai diante de Deus? Receber esmolas? Ou receber algo grande? Deus ele sabe aquilo que você precisa, Deus ele sabe daquilo que você necessita. E muitas vezes Ele está preparando algo maravilhoso para você, mas eu e você, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos receber desse comando do Senhor e deixar que essa fé seja ativada no nosso coração. Nós vamos ver que Pedro, ele começou então a relatar aqueles que estavam ali naquele momento, que testemunharam daquele milagre. O Pedro então começou a falar o porquê havia acontecido aquilo. Então nós vamos ver o quão importante nós temos de ter a fé no Senhor Jesus, para que as mudanças sejam necessárias na nossa vida. No versículo
11. Vamos continuar aqui, porque eles ficaram assombrados por tudo aquilo que tinha acontecido, e Pedro então viu que todo o povo estava ali junto deles. Então ele chamou a todos e ele começou aquele discurso dizendo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem? Pedro, ele dá a glória a Deus, a honra ao Senhor. Em nenhum momento algum ele se vangloria por aquilo que havia acontecido através das suas mãos, porque ele sabia que quem havia levantado aquele homem era o Senhor Jesus. Então, tudo o que acontece na sua vida é para que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado. Então, se você está passando por um momento em que as dificuldades bateram na sua porta e você, fazendo uma analogia, está mais ou menos que nem aquele coxo, paralisado, as coisas não andam, talvez você esteja ali há muito tempo com algo, né, que não vai para frente. Aquilo que você sonha parece que não sai do lugar. Eu não vou falar para você, olha, fica ali, ó, esperando alguém chegar para você, né, e te dar uma palavra de vitória. Não, meu irmão. Porque a palavra de Deus, ela está sendo liberada a todo momento sobre a sua vida. Então essa palavra já foi liberada. O Espírito Santo, ele ministra no seu coração a todo momento. Porque lembre-se que ele é o seu consolador. Ele é aquele que te ajuda, ele é aquele que está contigo todos os dias. Então você não pode ser como aquele coxo, porque a palavra de Deus, ela já foi liberada sobre você. Então nós precisamos, então, crer na palavra do Senhor e entendê-la e fazer com que a minha fé no Senhor, ela possa então vir sobre a minha vida e todos esses problemas eles sejam resolvidos no nome de Jesus. Pedro, ele fez esse discurso porque ele percebeu que aqueles que ali testemunharam aquele milagre e sabiam quem era aquele homem, que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. A palavra de Deus diz que há mais de 40 anos aquele homem estava naquela situação. Então Pedro, ele então começou a declarar que o Senhor Jesus era o responsável pela operação de milagre que tinha acontecido. Por isso que nós começamos a ler no versículo 16, que Pedro diz que pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes, que era aquele homem, e conheceis. A fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Então Pedro, ele dá honra ao Senhor, dá glória a Deus, e ele então exalta o nome do Senhor Jesus, porque mesmo que aquele povo que foi responsável por entregar ao Senhor a morte, e aqui no discurso Pedro também lembra a eles que, ao invés do santo, do justo, eles preferiram o homicida. Mesmo esse povo, então, eles também precisavam saber que o Senhor, ele agia em favor com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça. Então, o Senhor, ele estava aqui manifestando o seu poder para que as pessoas pudessem ver, as pessoas pudessem então ter ali, né, a plena certeza de que Jesus, ele opera
pela fé que nós devemos ter no nome dele. Então, a fé que eu e você temos que buscar não é a fé que o mundo busca. Existem religiões no mundo que falam sobre fé. Existem grandes homens que falam sobre fé. E muitos ensinam sobre fé. Mas qual é a verdadeira fé que tem que estar no meu coração? A fé no nome de Jesus. A fé naquele que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou dos mortos. A fé que eu tenho que ter é a convicção de que Deus fez algo em favor da minha vida. Então, por isso que Pedro ele começa então a declarar que foi pela fé no nome do Senhor que tudo aquilo aconteceu. Para que todos aqueles que estavam ali pudessem então perceber que não era uma religião que eles deveriam seguir. Não era simplesmente porque eles eram israelitas que agora eles tinham que seguir uma nova religião, não. Porque o Senhor Jesus veio nos ensinar a nos relacionar com o Pai, a depender de Deus, a depender do Espírito Santo, a ser santos como Ele é, a ter compaixão, a amar o próximo e a ter fé acima de tudo no nome dEle. Então, quando nós temos fé no nome de Jesus, nós cremos na Sua palavra, nós cremos na Sua obra perfeita, nós cremos na salvação. Então eu começo a ser envolvido pela glória do Senhor, eu começo a ser envolvido pela manifestação da presença do Senhor na minha vida. Então aquilo que aconteceu com aquele coxo, ele pode também vir a acontecer comigo e com você sobre os problemas que nós enfrentamos. Porque aquele problema, ele está ali representando, exemplificando aquilo que eu e você vivemos hoje. E muitas das vezes nós deixamos que esse problema nos paralise. Ficamos ali à mercê da vontade dos outros. Porque aquele coxo ele era colocado na porta por outras pessoas. Ele não ia ali, porque ele não conseguia. Então a gente fica à mercê dos outros. Nós esquecemos que nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Nós esquecemos que a palavra do Senhor levanta e anda. É para mim e para você. O levantar, eu e você que temos que tomar essa ação. A palavra de fé vem do Senhor, mas a ação eu e você temos que fazer, irmão. Se a palavra do Senhor for liberada sobre você e você não levantar e andar, você vai ficar no chão. Você vai ficar sem tomar nenhuma ação. Mas a palavra de hoje, de fé, é levanta e anda. Palavra de fé. Jesus é o autor e o consumador da sua fé. E Ele está então declarando hoje, levanta e anda. Então eu declaro isso sobre a sua vida, levanta e anda. Creia na palavra do Senhor, nas promessas de Deus. Deixe que a fé no nome do Senhor, a fé que faz fortalecer a sua vida, deixe que ela entre sobre você e faça então você a ter realmente um ânimo para prosseguir, caminhar no caminho de Deus, para que você possa fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Aquele coxo, ele saltou, ele entrou no templo louvando a Deus, diz a palavra do Senhor. Que eu e você nós possamos deixar aquilo que atrapalha a nossa vida de lado e precisamos olhar para o alto, para o Senhor Jesus e também louvá-lo por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus. Que você possa, nesses tempos de quarentena, nesses tempos, eu não sei exatamente aquilo que você tem passado, mas certamente Deus Ele sabe. Lembre-se do coxo. Ele achava que ia ser um dia normal,
Talvez amanhã você pense que vai ser um dia normal. Essa noite você acha que vai ser um dia normal. Você que está passando por alguma dificuldade. Você que... O Senhor conhece o seu coração. Mas quando a palavra de Deus vem sobre a nossa vida, ela transforma. Ela traz vida. Ela traz mudança. Então, se o Senhor falar a você essa noite, ouça a voz do Senhor e levanta dessa situação em nome de Jesus. Amém? Que você possa encontrar no nome do Senhor a fé necessária para você vencer as suas adversidades. Mas vença no nome de Jesus. Eu dependo dele. Dependa dele. Vamos depender do Senhor. A diferença de nós que servimos ao Senhor Jesus, daqueles que não servem, é a nossa dependência a Ele. E nós precisamos que essa dependência seja diária, todo momento, todo tempo, e que o Espírito Santo ele possa te ajudar em nome de Jesus, e que você tenha um entendimento, que você possa ouvir a voz de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de fazer uma oração sobre você, para que você possa buscar no Senhor, e certamente Ele vai surpreender, a sua vida, em nome de Jesus. Pai, te dou graças, louvo o teu santo nome, e agradeço, Pai, por mais uma oportunidade, Pai, de falar da tua palavra. Nessa noite nós falamos, ó Pai, sobre fé, a mesma fé, Senhor, que fez aquele homem, Senhor, se levantar, Senhor, aquele coxo, Pai. A mesma fé, Pai, ó Deus amado, que também, Senhor, fará, Senhor, com que eu e esse meu irmão, a minha irmã, Pai, que está ouvindo essa palavra, também seja levantada, Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor, todo impedimento, Senhor, toda paralisação, Pai, nas nossas vidas, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Deus foi lançado, Senhor, pelo inimigo, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, no lugar, Senhor, ouvir a Tua voz,